Caríssimos irmãos e irmãs, no Evangelho de hoje, nosso Senhor caminha para Jerusalém para entregar a sua vida. Diz aqui que os discípulos, juntamente com Jesus, estavam a caminho subindo para Jerusalém e Jesus começou a falar com eles a respeito daquilo que lhe esperava. Isto é, que ele iria sofrer muito, que ele seria caluniado, perseguido, que iriam cuspir nele, que iriam bater nele, que ele iria morrer, mas ao terceiro dia ele iria ressuscitar. E tudo isso, e por tudo isso ele iria passar, porque aquela era a vontade de Deus, e ele veio para fazer a vontade do Pai. Vim para fazer, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E não obstante o perfeito Mestre, não obstante nosso Senhor, que nunca deixou nada a desejar, seja pelo seu ensinamento, seja pelo testemunho da sua vida, os apóstolos estavam com um coração tão diferente do coração de nosso Senhor. Enquanto nosso Senhor falava de obediência a Deus, de entrega da sua própria vida, de sacrifício, os apóstolos estavam preocupados quem seria o mais importante, de quem seria o primeiro lugar, os primeiros lugares estariam reservados a quem? Diz aqui no versículo, no versículo 37, Tiago e João, filhos de Zebedeu, vão a Jesus e pedem: deixa-nos sentar, um à tua direita e outro à tua esquerda, quando estiverem na tua glória. E nosso Senhor, podemos aqui imaginar com que tristeza ele disse isso. Vós não sabeis o que pedis. Vocês não sabem o que vocês estão pedindo. Meus irmãos, eles eram discípulos de nosso Senhor. Eles caminhavam com nosso Senhor. Eles foram formados por nosso Senhor. Não foi por um padre, não foi por um rabino. Eles foram formados pelo Filho de Deus. Mas, não obstante os ensinamentos do Filho de Deus, o coração deles estava fechado, de modo que não existia concórdia, não existia comunhão de coração. Nosso Senhor falava de uma coisa e eles pensavam outra. Meus irmãos, nunca será demais meditar sobre este Evangelho, porque não poucas vezes nós nos encontramos numa situação semelhante. Quantas vezes você para rezar e o seu coração está tão distante de nosso Senhor? Você se predispõe a fazer um momento de oração, mas o seu coração está pensando nos seus problemas lá fora, nas contas que você tem que pagar, nas coisas que você precisa resolver, naquele medo que você traz no coração, naquelas graças que você tem pedido a Deus e que parece que Deus ainda não tem atendido às suas preces. Isto é, existe de tudo no seu coração, menos uma comunhão de coração, uma comunhão de alma, uma comunhão de espírito, de quem faz a sua oração, querendo se unir a nosso Senhor e dizer: Senhor, eu quero fazer a tua vontade. Vocês vêm aqui à missa, vocês estão aqui diariamente na Santa Missa, mas devem se perguntar: com que coração eu estou aqui na Santa Missa? Vocês analisem a oração do dia a dia, tanto o que vocês têm pedido, como vocês têm rezado, e vocês vão ver que as perturbações, as inquietações da oração de vocês, muitas vezes é porque o coração está noutra. Isto é, vocês se colocam em oração,
Mas o que de verdade vocês querem não é fazer a vontade de Deus, mas que Deus faça a vontade de vocês. Vocês se recordam do evangelho de ontem. Diz que, antes de ontem, o jovem rico procurou Nosso Senhor disse a ele, o chamado para a vida daquele jovem era que ele deixasse tudo para seguir Jesus, deixasse tudo, vendesse e desse aos pobres. Ele não quis, ele foi embora triste. Pedro disse, Senhor, nós deixamos tudo e te seguimos. E Jesus disse, olha, quem deixar tudo por mim, vai ter 100 vezes mais neste mundo, o encontro, a alegria, a compensação, a recompensa de ter o Senhor e muito mais na vida eterna. Mas é interessante que embora Pedro tenha dito isso, que ele tenha deixado tudo, ele deixou tudo, mas pelas razões erradas. Porque Pedro também fazia parte aqui do grupo que queria um lugar de privilégio. Ele fez a coisa certa, mas com o coração errado. Pedro ainda não estava preparado. Pedro que disse, Senhor, nós deixamos tudo para te seguir, mas aquilo de bom, aquela coisa boa que ele fez para seguir nosso Senhor, ele não fez ainda com o coração preparado. De modo que vocês podem estar aqui na igreja todos os dias, rezando o seu terço todos os dias, procurando até mesmo ter vida de oração todos os dias, mas isso não significa ainda que o seu coração está unido a Deus, porque você pode estar tendo uma religião de interesse, uma religião materialista, isto é, você segue a Deus, mas com os olhos voltados para as coisas deste mundo. Paz, saúde, segurança, bênçãos aqui na terra. Era esta a situação dos apóstolos. Porque quando Tiago e João foram a Jesus e pediram para se sentar, um à direita e outro à esquerda de nosso Senhor, os outros, versículo 41. Estamos aqui no Evangelho de São Marcos, capítulo 10, versículo 41. Quando os outros discípulos ouviram isso, indignaram-se com Tiago e João. Indignaram-se por quê? Porque viram que aquele pedido de Tiago e de João tinha sido ruim, feio, que não tinha dado alegria a nosso Senhor. Não, eles ficaram com raiva porque eles queriam aquilo também. E aqueles dois tiveram a ideia primeiro e procuraram nosso Senhor. Nós podemos aqui até imaginar os argumentos deles. Pedro pensando, ora, eu sou o primeiro, eu sou o chefe dos apóstolos. André poderia dizer, epa, mas você é o primeiro, mas quem o chamou para Jesus fui eu, porque André foi o primeiro chamado e que chamou Pedro e disse, olha, encontrei o Messias, então eu te chamei, então eu sou mais importante. Aí vem João e diz, não, eu sou mais importante, porque afinal de contas, eu sou o discípulo amado. Tiago vai dizer, não, mas eu sou família de nosso Senhor, temos laços de sangue. E cada um aqui para encontrar o motivo para alcançar o seu interesse, a sua vontade. Meus irmãos, nós a cada dia, todos os dias, precisamos pedir a nosso Senhor que Ele mude o nosso coração. Você, em cada missa, em cada escuta da palavra, em cada comunhão que você recebe, você precisa pedir, meu Deus, me concede a graça de entrar em comunhão contigo para que eu queira viver a tua vida. E a vida de nosso Senhor não foi de conforto, de sucesso neste mundo e de realizações materiais. A vida de nosso Senhor foi focada em fazer a vontade do Pai. E isso é graça de Deus, mas nós precisamos pedir, meu Deus, que eu nunca me esqueça de que o objetivo primeiro
é estar contigo, é te dar alegria e não te servir para ter alegria, mas te servir para te dar alegria. Não sei se vocês conseguem perceber, mas que muitas vezes nós buscamos a Deus para ter alegria, e alegrias humanas aqui falo, alegrias materiais, alegrias terrenas, não a alegria espiritual. Precisamos ter um novo coração. Os apóstolos queriam uma alegria material, eles queriam sucesso. E aqui você pode parar e olhar novamente para o seu coração. Em que o seu coração tem buscado alegria? Quais são as coisas que são importantes para você? O que é que você tem pedido na oração? O que é que tem atrapalhado a sua oração? Isto é, realidades tão presentes em você que você não consegue nem sequer se desligar delas para rezar. Você tem um tempo tão curto de oração. Vamos aqui dar uma média. Você tem uma média bem baixinha, bem curtinha, bem xoxinha. Você tem 20 minutos de diálogo com Deus. De 24 horas, você não tem nem o dízimo. Muito bem, você tem 20... O dízimo, muito menos. Esquece aqui a comparação, que é muito menor ainda. Você tem 20 minutos. Daqueles 20 minutos, você não consegue se desligar das coisas, mesmo boas, mas que não são Deus. Você não consegue se desligar das coisas e se focar em Deus, de estar com Ele, que é o principal e o mais importante. Nosso coração, com tantos apegos, com tantas idolatrias, com tantos interesses, que não são os interesses de nosso Senhor para o nosso bem, para a nossa salvação. Tem uma oração de Padre Pio, que muitas pessoas fazem como oração de ação de graças após a comunhão, e que com certeza ela nos ajudaria tanto para que nós aprendamos a ter em nós os mesmos sentimentos de Cristo Jesus. Nos ajudaria tanto a fazer comunhão com Jesus. Porque, repito, receber Jesus na Eucaristia é fazer comunhão com Ele. Mas às vezes nós recebemos o sacramento, mas não queremos fazer comunhão com Ele. Eu não quero uma vida difícil como a dele. Eu não quero uma vida descentrada de si como a dele. Porque Jesus não era centrado em si. Ele não tinha o centro dele nele mesmo. Ele tinha o centro dele no Pai, no outro, em fazer a vontade de outro, em buscar a alegria de outro, em buscar a realização e a glória de outro. Eu vivo para a glória do Pai. Como é que eu quero fazer comunhão com Jesus? Se eu quero buscar a minha glória, a minha realização. Não, Padre, mas em mim é uma luta. Então você está no caminho correto. Você está na luta. Mas o que você precisa ter consciente é que a sua vida é para a glória de Deus. O que eu estou propondo aqui como primeiro passo, eu não estou esperando que em vocês haja esta, infelizmente, eu não estou esperando, porque sei que o caminho espiritual, ele é lento, ele não é tão rápido quanto nós gostaríamos, se é que gostaríamos que fosse. Então eu não estou esperando que vocês digam, não, Padre, eu vivo já, a minha vida é para a glória de Deus. Mas que pelo menos você tenha consciência de que você precisa rezar e pedir a Deus para que a sua vida seja para a glória de Deus. Que você já tenha esta consciência pelo menos. Isto é, eu não estou neste mundo para buscar a minha realização, mas para buscar a realização de Deus. Com outras palavras, eu não estou neste mundo para ser feliz, eu estou neste mundo para buscar a felicidade de Deus, e quando isso eu fizer, eu encontrarei a felicidade, encontrando a glória de Deus, porque o que Deus quer para mim é o melhor. Eu não estou neste mundo
para buscar as minhas realizações, aquilo que vem ao encontro da minha vontade, mas aquilo que vai ao encontro da vontade de Deus, mesmo que seja diferente da minha vontade. E ter consciência de que a nossa vontade, muitas vezes, é contrária à vontade de Deus. São Paulo dizia que nele existia uma luta entre os desejos da carne e os desejos do Espírito. Pois bem, você precisa ter esta consciência para que quando você recebe a comunhão, você possa dizer: Jesus, eu quero fazer comunhão contigo. Eu quero ser um outro tu. Eu quero que a minha humanidade seja uma extensão da tua. Eu quero que a minha vida seja a tua. E o Senhor a disponha dela como melhor lhe aprouver. Que a minha vida seja a tua e o Senhor faça dela o que fosse segundo a tua vontade. Isso, meus santos, nem é romântico, nem é fácil. Dizer: meu Deus, eu quero que a minha vida seja uma extensão da tua. Isto é, Jesus vai então usar a minha humanidade e se deixará mais uma vez em mim crucificar. Eu vou completar na minha carne o que na minha carne falta da paixão de Cristo. Eu vou fazer comunhão com Cristo crucificado, morrer com Ele, para com Ele ressuscitar. Isso não é fácil. Mas se nós não tivermos em mente de que a nossa vida tem como finalidade isto, nós iremos à igreja e vamos rezar como pagãos. Nós iremos à igreja e vamos comungar sem saber para que é que estamos comungando. Para ser um outro Cristo. Achamos que estamos comungando, sei lá, para ter uma força, uma energia, para ser feliz e não se deixar abater pelas dificuldades na vida. Não é isso. Nós não podemos mudar a finalidade. A finalidade primeira é esta. As outras coisas, se melhor nos convier, se for para a nossa salvação, Deus nos concederá. Mas a finalidade primeira é esta: alegrar a Deus, glorificar a Deus. E aí, quando você olha para o seu coração, quando você olha para a sua oração, quando você olha para a sua vida, você vê que você é tão diferente. Aí você só pode rezar como o Padre Pio rezava e nos ensinou a rezar: fica, Senhor, comigo, pois preciso da tua presença para não te esquecer. Com facilidade a gente se esquece de Deus, cria um ídolo e dele se lembra, mas do Deus verdadeiro a gente se esquece. Fica, Senhor, comigo, pois sabes quão facilmente posso te abandonar. Isso não é poesia. Com facilidade a gente abandona Deus e a gente se volta para os ídolos, para as coisas que nos agradam, porque Jesus crucificado neste mundo não nos agrada. Então fica, Senhor, comigo, porque quão facilmente eu te abandono. Fica, Senhor, comigo, porque sou fraco e preciso da tua força para não cair. Fica, Senhor, comigo, porque és minha vida e sem ti eu perco o fervor. Fica, Senhor, comigo, porque és minha luz e sem ti reina a escuridão em mim. Fica, Senhor, comigo, para me mostrar a tua vontade, para que eu ouça a tua voz e te siga, pois desejo amar-te e permanecer para sempre em tua companhia. Fica, Senhor, comigo, se queres que eu te seja fiel. Peçamos, meus irmãos, neste dia, a nosso Senhor, que Ele permaneça sempre em nós. Permaneça em nós por meio da sua palavra, permaneça em nós por meio do seu corpo e sangue que iremos receber, permaneça em nós por meio das nossas súplicas diárias, para que nós nunca nos esqueçamos da vontade dEle para nós, para que nós nunca nos esqueçamos dEle e nunca nos esqueçamos que Ele é a nossa maior riqueza e a nossa maior alegria. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.